Olá, irmãos, tudo bem? Eu sou Patrick Catapano e quero gravar esse vídeo hoje porque ontem eu fiz duas lives com duas queridas amigas que fazem pão e me inspirei para gravar esse vídeo por diversos acontecimentos que têm ocorrido nos últimos tempos. O que eu quero dizer é o seguinte: quando você vai começar a fazer pão ou pizza, você tem que se divertir com o processo e aprender com os seus erros. Não fique preso a técnicas muito limitantes. E também hoje em dia a gente está vivendo algumas regrices da panificação que acabam fazendo com que você ache muito difícil ou fique muito desmotivado quando de repente você não fez aquele pão com grandes alvéolos ou quando você não fez aquele pão com aquela pestana perfeita. Então não desanime, faça teu pão e se divirta no processo e lembre que o pão é um alimento, mesmo que ele não venha com aquela pestana linda ou com grandes alvéolos. Portanto, no começo e mesmo depois, pode acontecer de você fazer um pão com miolo mais fechado ou com uma pestana não tão pronunciada, mas isso é normal. Aqui na Itália, onde eu vivo, em todas as padarias que eu vou, principalmente porque essa região onde eu vivo eles dão valor a farinhas de grãos antigos, com farinhas mais fracas, com menos teor de glúten, né? Com menos quantidade de glúten. Então todos os pães que eu compro por aqui são pães às vezes meio densos, com a casca dura, sem pestana, com o miolo fechado, e são pães deliciosos. Todo mundo se alimenta com isso com alegria. Só que ultimamente a gente tem vivido uma obsessão por alvéolos e por o pão perfeito esteticamente, né? Inclusive, há uns 15 dias atrás eu postei um pão, que é um pão que eu adoro fazer, que é um pão que eu uso de trigo duro, saragola, né, que é o nome desse trigo, é um grão de trigo duro. E aí esse pão, ele fica com pouca estrutura, porque essa farinha tem pouco glúten, então o pão ficou mais achatadinho, como é normal que ele fique. E um seguidor, muito carinhosamente, muito educadamente, perguntou: poxa, Patrick, esse pão ficou meio disco voador, né? Aí eu expliquei para ele, falei: não, é porque esse pão é assim mesmo, ele não tem estrutura, essa farinha não tem estrutura para ficar perfeitinho, redondinho, com uma pestana super aberta. E ele me perguntou: mas que receita é? Que pão é? Eu falei: é o meu pão. É simplesmente um pão, não tem a origem determinada. Eu não preciso fazer só o pão específico que tem na receita do livro ou que eu aprendi em algum curso. Eu posso fazer pão livremente, com os ingredientes que eu tenho na geladeira. Por exemplo, um dia desses tinha um pouco de iogurte, um pouco de suco de laranja. Eu fiz um pão com iogurte e suco de laranja e ainda coloquei um pouco de creme de beterraba que tinha sobrado. Então, olha só, coloquei creme de beterraba, iogurte, suco de laranja. Não faz sentido algum, mas fez um pão maravilhoso, entendeu? Eu não segui nenhuma técnica, eu fiz um pão do coração. E, claro, quando você quer fazer um pão específico com grandes alvéolos, com uma bela pestana, com perfeição estética, você vai seguir algumas técnicas para conseguir isso. Mas não se prenda a isso, ok? Se divirta e aprenda que mesmo tendo uma estética fora do padrão que a gente está vendo hoje em Instagram e em redes sociais, é alimento e a gente tem que agradecer por isso. Então não quer dizer que esse pão aqui é menos bom do que esse outro pão aqui cheio de alvéolos, ou desse outro ainda que tem um pouco de alvéolo, uma estética, uma pestana mais bonita. Então, um pão não diminui o outro. Pelo contrário, esse pão, o primeiro pão que ficou mais achatado, sem alvéolos, ele ficou muito mais gostoso, saboroso, crocante e com uma durabilidade de vida, ficou muito mais tempo, né? Durou muito mais tempo do que o pão super alveolado. Então, não vamos confundir estética com acerto ou erro. Um pão belo com grandes alvéolos foi tecnicamente bem feito, ponto final. Mas isso não diminui o pão que de repente não tem grandes alvéolos ou que tem uma estética diferente do que a gente está acostumado. Pães integrais com trigos antigos, que têm um glúten mais fraco, não dão grandes alvéolos e não abrem grandes pestanas porque a farinha é menos resistente. Só que para o nosso organismo isso é muito bom, entendeu? Então é importante a gente perceber isso, que pães com grandes alvéolos ou pestanas perfeitas, geralmente tem farinhas muito fortes, preparadas para esse tipo de produto. Então não se apegue. Se você está aprendendo a fazer pão agora, só tem acesso a farinhas brasileiras, divirta-se, faça os pães da melhor forma que você conseguir, com a técnica que você tiver, com o maquinário que você tiver e seja feliz, ok? Então a ideia é essa, muito obrigado, gratidão.